Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para levar muita alegria para você, iniciamos o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. A Seichonoye traz para a sociedade moderna valores que reformulam vidas e instituições. Sobre este ensinamento que oferece respostas precisas às grandes questões da humanidade, vai nos falar hoje o líder da iluminação, Fernando Marques. O objetivo da Seichonoye é fazer com que você entenda que é filho de Deus, mas que em seus atos possa se manifestar sempre a vontade de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Dinheiro ou saúde? Negócios ou paz de espírito? Ciência ou religião? Qualquer que seja o assunto, este ensinamento revela o caminho da paz e da realização do Filho de Deus. Seichonoye, o ensinamento da atualidade. Líder da iluminação, Fernando Marques. Seichonoye é ensinamento da atualidade. Para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que não sabem, a Seichonoye ela surgiu em 1º de março de 1930 no Japão e chegou ao Brasil em 1934. A palavra Seichonoye significa lar do progredir infinito. Mas o que seria a Seichonoye? O mestre Masaharu Taniguchi nos diz nesse livro o que é a Seichonoye, que Seichonoye é a filosofia de vida aplicada que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de todo ser humano. Natureza divina quer dizer que somos filhos de Deus. Ou seja, a Seichonoye ela diz que todas as pessoas são filhas de Deus, seja bonito, feio, rico, pobre, alegre, triste, branco ou preto, todos são filhos de Deus, porque todos trazem dentro de si a vida de Deus. E o objetivo da Seichonoye é fazer com que todas as pessoas que tenham contato com o seu ensinamento possam descobrir esta verdade, que a sua vida é vida de Deus. Tem uma determinada ramificação religiosa na Índia, que eles se cumprimentam com apenas uma palavra, em posição de oração. Um olha para o outro e diz, Namastê. Namastê significa, eu reverencio o Deus que existe em você. Só que significa mais, eu reverencio o Deus em que se você estiver em você, neste momento, e eu estiver em mim, só existe um de nós. Eu reverencio Deus em que se você estiver em você, neste momento, e eu estiver em mim, só existe um de nós, a vida de Deus. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. E o objetivo da Seichonoye seria justamente fazer com que possamos entender. Eu lembro quando eu entrei na Seichonoye, 1987, uma das coisas que me chamou bastante atenção dentro do ensinamento da Seichonoye é que ela tem duas verdades. Verdade vertical, que diz que o homem é filho de Deus, e a verdade horizontal, que diz que este mundo é projeção da nossa mente. Quando eu tentei entender a verdade horizontal como o mundo da projeção da mente, o que me chamou bastante atenção foi que a Seichonoye, ela é clara em dizer que se você está passando por dificuldades na sua vida, não é culpa do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, do seu chefe que lhe mandou embora, do governo, não é culpa do sistema. A Seichonoye é clara em dizer que tudo que nos acontece é de nossa inteira responsabilidade.
responsabilidade. E para aceitar e entender, são poucas as pessoas, porque é bem mais fácil aceitar. Você está sofrendo porque é culpa de Satanás, porque alguém fez uma macumba para você e você está sofrendo. Mas a Seitonê, ela parte do princípio de que todos os meus pensamentos plantados no passado fizeram com que a minha vida se encontrasse dessa forma hoje. E para que minha vida possa mudar daqui para frente, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso deixar com que a vida de Deus possa se manifestar nos meus pensamentos. Página 23 do livro que é a Seitonê. O Dr. Taniguchi nos diz: entender que o homem é filho de Deus e não viver como tal é realmente um comportamento contraditório. O objetivo da Seitonê é fazer com que você entenda que é filho de Deus, mas que em seus atos possa se manifestar sempre a vontade de Deus. Não queremos ficar presos durante 365 dias em um quarto, mas mantemos Deus preso no nosso coração e não deixamos Deus se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. É isso que o Dr. Taniguchi está tentando dizer quando ele diz: não apenas entenda que é filho de Deus, mas deixe com que esse Deus possa sempre se manifestar em seus atos, pensamentos e palavras. Nós, como filhos de Deus, nascemos para alcançar felicidade. Nós, como filhos de Deus, nascemos para alcançar riqueza, a saúde, a harmonia e a alegria. O Dr. Taniguchi lhe diz: ser pobre é ofender a Deus. Estar doente é ofender a Deus. Não é que é culpa de Deus, não seria a culpa de Deus, mas estaríamos ofendendo a Deus, porque em algum momento das nossas vidas, os nossos atos não se manifestaram de acordo à vontade de Deus, e atraíram a pobreza, atraíram a infelicidade, atraíram doenças e tudo mais. O nosso papel dentro do ensinamento da Seitonê seria o objetivo da Seitonê, tanto para você que está aqui, como para você que está em casa, é entender que é, mas deixar sempre com que ele se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. Não basta só saber. A Verdade da Vida, volume 6, Dr. Taniguchi nos diz: entre conhecer o ensinamento da Seitonê e viver o ensinamento da Seitonê, existe uma diferença muito grande. E são muitas as pessoas que não alcançam os seus objetivos, porque têm apenas o conhecimento, mas não traduz o conhecimento em ação. Eu tenho uma colega, conheci alguns anos atrás, ela também é da Seitonê. E ela reside na cidade de Itapevi, cidade da Grande São Paulo. Ela, como adepta da Seitonê, gostava bastante de participar do movimento. E ela trabalhava no centro de São Paulo. Ela, para pegar um ônibus para chegar no trabalho, ela pegava o ônibus até a estação de trem. E da estação de trem até chegar no trabalho, eram 17 estações até chegar ao seu trabalho. E para aqueles que já andaram de trem ou metrô, sabe que trem e metrô é a essência do boticário, né? É calor humano, é muita gente junto. E ela todos os dias fazia aquele seu percurso para o seu trabalho. E num dia desses, ela naquele trem apertado, conhecendo o ensinamento da Seitonê, todos os dias ela agradecia. Mas um dia, do lado dela, tinha uma pessoa naquele aperto todo lendo um jornal. E olha que para abrir um jornal dentro de um trem lotado, tem que ser mágico. E ela olhava para o lado assim, e toda hora ele virava a folha, né? E ela se sentindo incomodada. Meu Deus, ele não está vendo que está incomodando? Já esqueceu que era filha de Deus. De repente ele foi abrir o jornal e o braço dele bateu nas costas dela. Numa reação do eu falso, ela falou, de cabeça baixa: seu cavalo. Lógico, como o outro foi ofendido, ele iria responder a ofensa. E ele respondeu como verdadeiro Seitonê. Chegou perto dela e disse: desculpe, minha jovem, eu acabei lhe incomodando, não era a minha intenção. Como ele agiu com cortesia, ela ficou desconcertada e teria agora que pedir desculpas. E ela, levantando a cabeça, olhou para ele e disse: me perdoe pelas minhas palavras. Quando ela olhou para ele, era um divulgador da Seitonê que participava do movimento como ela. Ela procurou chão para se esconder, porque naquele momento queria ter o dom da invisibilidade. Porque ela tinha o conhecimento de que era filha de Deus, mas não estava traduzindo esse conhecimento em ação. Portanto, entenda.
Quando a Seitonê se propõe a dizer você é filho de Deus, ela está lhe dando a oportunidade para que você possa traduzir sempre esse conhecimento em ação. Se é para perdoar, perdoe, porque no coração do filho de Deus não há motivos ou não há espaço para mágoas e ressentimentos. Se é para desculpar, desculpe. Se é para eliminar mágoas e ressentimento, elimine, porque no coração do filho de Deus não há espaço para mágoas e ressentimentos. Esse é um dos objetivos do ensinamento da Seitonê. Você que está em casa, não basta só ficar sentado sabendo que é filho de Deus, é preciso levantar e deixar com que esse Deus se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. Quer uma chance agora? Provavelmente deve ser umas 2 horas da manhã, você está assistindo o programa da Seitonê. Levanta, vai no quarto, onde seus filhos estão dormindo, chega perto do ouvido deles e diz: eu te amo, não vivo sem você, e dá um beijo em cada um. Você vai ver como isso vai lhe fazer feliz. Deixe esse Deus se manifestar em seus atos, pensamentos e palavras sempre. Esse é o objetivo da Seitonê. E tem mais objetivos, está na página 23 do livro O que é a Seitonê, e diz assim: as religiões surgiram para unir todos os homens através do amor. Olha um detalhe interessante em relação ao ensinamento da Seitonê. A Seitonê prega a unicidade das religiões. A Seitonê diz que todas as verdadeiras religiões são uma só na sua essência. Todas as religiões na sua essência pregam que todo ser humano é manifestação máxima da vida de Deus. E o Dr. Taniguchi diz: imagine que esta mão, cada dedo representa uma religião. São caminhos diferentes, mas se você vê a palma da mão como Deus, todos esses caminhos vão nos conduzir até o Pai, que é Deus. Os caminhos podem ser diferentes. A Seitonê não tem objetivo nenhum de tirar você da sua religião. Dr. Taniguchi é claro em dizer: se você é cristão, que você entenda melhor o ensinamento de Cristo e possa viver da melhor forma possível o ensinamento de Cristo. Se você é shintoísta, que você entenda melhor o shintoísmo e possa viver o ensinamento do shintoísmo, mas não tirar, porque todas as religiões são importantes. Tanto é que dentro do ensinamento da Seitonê, se tem uma coisa interessante não se fala mal de nenhuma outra religião, porque todas as religiões são luzes. E tem mais: se alguém um dia encontrar Fernando falando mal de outra religião, não é porque a Seitonê ensinou, é porque Fernando está pecando como filho de Deus ao criticar outra religião. Porque a Seitonê sempre diz: veja sempre o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Todas são importantes. E você pode bater palmas que não tem problema. Todas. Com um detalhe: há uma dúvida na cabeça das pessoas sobre a questão do conceito de Deus. Nós aprendemos dentro do ensinamento da Seitonê que existe sim um único Deus. Só que esse Deus ele pode ser chamado de forma diferente. Para alguns é Pai, para outros é Deus, para outros é Jeová, para outros é grande vida. E o Dr. Taniguchi nos ensina: existe um único Deus que rege este mundo. Eu sou de uma família de 5 filhos. Minha mãe chama minha mãe de manhã. Eu tenho alguns irmãos que chamam de mãe, mamãe, e eu chamo de mamã. De 5 filhos, 4 chamam a mãe de forma diferente, mas perceberam que é a mesma mãe? Podemos chamar Deus de nomes diferentes, mas é o único Deus. E um detalhe que me deixou bastante aliviado quando entrei na Seitonê, que eu comecei a entender, porque como eu aprontei bastante na vida, eu achava o seguinte: como eu tinha aprontado, meu espaço já estava reservado, meu quarto no inferno, onde eu ia arder bastante, porque eu aprontei muito, eu ia arder bastante, já estava reservado lá, um espaço para o Fernando. E quando eu entrei na Seitonê, eu descobri no livro que é a Seitonê que não existe o Deus do temor, ou seja, Deus não castiga. Deus não castiga, existe o Deus do amor, o Deus que perdoa, o Deus que ama, e aquilo me tirou uma carga das costas. Porque eu ficava pensando: meu Deus, se Ele está vendo o que eu estou fazendo, estou no inferno. Mas Ele estava vendo o que eu estava fazendo. Mas Ele não é Deus do castigo. Ele é Deus que ama, que perdoa e que sempre está ao nosso lado para que possamos despertar para o nosso papel nesse mundo. Livro A Verdade, volume 2, olha o que o Dr. Taniguchi diz:
As portas do ensinamento da Seichonoye estão abertas, tanto para aqueles que entram, como para aqueles que saem. E não ameaça ninguém com castigos divinos. Era outra coisa que eu ficava pensando. Mas se eu entrar na Seichonoye e não concordar, e eu quiser sair, será que não vão ficar de lá mandando aquelas vibrações? Vai sair? Vai. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Eu ficava pensando, será que não vai? Até que descobri, na verdade, o volume 2. Se eu desejar sair do ensinamento da Seichonoye, a única coisa que os verdadeiros praticantes do ensinamento da Seichonoye podem fazer é orar pela minha felicidade. Só. Porque se eles não orarem pela minha felicidade e porventura pensarem na minha infelicidade, estão plantando coisas negativas. Página 54. Livro que é a Seichonoye. Olha o que o Dr. Taniguchi nos diz. Por conhecermos a lei mental, semelhante atrai semelhante, jamais pensaremos em assunto que o eu não almeja. Dentro da Seichonoye nós aprendemos o seguinte: ao invés de pensar naquilo que você quer ser, pense que você já é. Ah, eu quero ficar rico. Se você quer ficar rico, é porque tem no seu coração o conceito de que eu quero ficar porque sou pobre. Eu quero ficar bonito. Deve ser feio que dói. Você não pode mentalizar, eu quero ficar bonito. Eu já sou bonito. Eu já sou rico. Eu já sou feliz. Seichonoye, ela ensina dessa forma. Afirme para você aquilo que você deseja ser. Porque no fundo, tudo que você afirma de positivo já está dentro de você. Porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é beleza, Deus é saúde. Se Deus é tudo isso, eu como seu filho também tenho todas essas qualidades. E algumas pessoas erram. Quando na busca da riqueza, pensa na pobreza. Não sei se você sabe, mas festa de rico e festa de pobre se fala do mesmo assunto, tá? Só se fala de dinheiro. Festa de rico se fala de dinheiro, festa de pobre se fala de dinheiro. Festa de rico fala da fartura. Festa de pobre fala que está fartando, está fartando. Mas se fala do mesmo assunto. Só que o pobre deseja riqueza, mas fala que está faltando. E quanto mais ele reconhece, mais se manifesta. Quer ter depressão? Fique triste. Se feche no seu mundo. Comece a pensar só em você. Ache que a vida não tem graça. E aí você vai ver como a depressão não vai se manifestar em sua vida. Agora, quer ser feliz? Sorria. Sorria a todo momento. Perdeu R$100, sorria, que maravilha. Mas sorria, se foi 100 vai voltar 200. Mas se ficar chorando pelos 100, nem vem 200 e ainda vai piorar. Corre o risco de perder mais 100. Sorria bastante. Lembrando, para finalizar, olha, resumindo o ensinamento da Seichonoye, poderíamos resumir o ensinamento da Seichonoye apenas nessa história. 2 jovens na porta da sinagoga, e um olhava para o outro e dizia: Deus está nos pássaros. E o outro dizia: que nada, aqui nos pássaros o que? Ele deve estar nos animais. E o outro dizia: não, Deus não está nos animais, deve estar na natureza. E o outro não concordava, um querendo ser melhor com o outro, dizia: não, Deus deve estar nos animais lá, no fundo do mar, nos peixes. E aí de repente vai saindo um rabino da sinagoga. E um jovem olhou para o outro e disse: agora a gente vai descobrir onde Deus está. Um meteu a mão no bolso, pegou a moeda e arremessou a moeda para o rabino. O rabino segurou, aí o jovem disse: rabino, eu lhe dou uma moeda para que você me diga onde Deus está. Rabino olhou para a moeda, meteu a mão no bolso, pegou mais uma, formaram-se 2, jogou de volta. O jovem segurou sem entender e ele disse: filho, você me deu uma moeda para que eu lhe diga onde Deus está. Eu estou lhe dando 2 para que você me diga onde Ele não está. Ele está em todo lugar. Obrigado. Você esteve com o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado pela sua companhia e contamos com ela no nosso próximo programa. Não vai esquecer. Até lá. Muito obrigado. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus
está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.